Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Nova Onda, que é um novo filme dirigido e escrito pelo Richard Linklater. Teve estreia no Festival de Cannes 2025, eu participei da primeira sessão e posso falar pra vocês que é um filme que eu me diverti demais. Que quando você pega a questão de construção da história do cinema francês dos anos 50 para os anos 60, tematicamente teria muita coisa para discutir, poderia ser complicado pra caramba, e eu penso que as soluções encontradas pelo Linklater são criativas e conseguem mostrar a complexidade das filmagens de Acossado do Jean-Luc Godard. Isso da pré a pós-produção, então eu achei fantástico como o filme também é um tributo ao Godard, mas mais do que isso, ele está em constante conversa com a história do cinema francês. Em cada nova cena, o Linklater faz questão de introduzir todos os personagens que não necessariamente vão ter uma linha de diálogo, mas que vão estar presentes. Por quê? Porque são nomes de relevância. Quando você tem um encontro no filme que pode não ter um diálogo, mas que está na tela, esse encontro é um encontro que tem muita bagagem cinematográfica ali. Por exemplo, nomes como Truffaut e Chabrol têm grande destaque nesse filme, até por toda a participação em torno de Acossado, discussões que ocorrem com o Godard. Outros nomes, como o da própria Varda, até mesmo do Jacques Rivette, que não tem a mesma importância na construção dessa narrativa, eles são apresentados e eles têm também os seus pequenos momentos. Então isso é muito bacana. E eu confesso que eu tinha medo de que Nova Onda pudesse ser aquele filme maçante, que tentaria explicar tudo detalhe por detalhe, que fosse até adotar essa abordagem demasiadamente didática em que colocaria, quem sabe, pré-requisitos. Eu posso falar aqui que se você não viu Acossado do Godard, vale a pena tirar da lista, vale a pena assistir, porque é um filme de profunda importância para o cinema, para a própria discussão da nova onda francesa. Mas o Linklater ele não quer colocar isso como um pré-requisito. Claro que se você assistiu, você vai aproveitar muito mais. Assim como se você conhece o cinema francês, você vai aproveitar muito mais essas relações e menções que são feitas. Aí, quanto a essa questão didática, eu digo que a solução encontrada pelo Linklater é de mostrar uma ruptura na prática, mostrar o cinema em transformação, não só da questão toda do campo das ideias, mas como o discurso do Godard se aplicava na prática. A questão quanto ao orçamento, porque era um filme de baixo orçamento, a questão da câmera na mão, do som, dos diálogos gravados posteriormente, o problema muitas vezes ali com os atores quanto à indefinição, os dias passando sem material escrito, tudo isso é diferente do cinema que era o padrão da França, um cinema muito mais alinhado ao estúdio, com menor participação criativa do diretor. Notar isso na prática também é contar a nova onda na prática. Claro que não existe aquela questão de ser um filme para ensinar a nova onda, mas as noções desenvolvidas aqui na filmagem, especialmente no campo das ideias com o Godard, elas são bem feitas. Então a noção de que o Godard, da carreira do cinema, vai fazer o seu filme, tem essa vontade de fazer o seu filme, junto das próprias discussões que ele coloca para debate, seja de um curta, seja do que é cinema, seja do que é processo criativo, são bem satisfatórias e mostram o que seria esse cinema padrão tradicional francês com o que é o cinema do Godard, com o que seria justamente essa impulsão da nova onda. No filme nós acompanhamos o dia a dia das gravações de Acossado com os métodos de Godard, que é interpretado por Guillaume Marbeck, que causavam surpresas em todos envolvidos nas filmagens. Então era esse profissional que estava se sentindo pressionado, que queria algum investimento para conseguir o seu filme. Mesmo de baixo orçamento, seria necessário ter alguém justamente para bancar a produção, com o medo de que o filme fosse um fracasso, uma porcaria que deixasse um prejuízo que não conseguisse pagar as contas. A Zoe Deutch interpreta a Seberg, que fica surpresa com muitas das situações encontradas, até porque ela tinha uma outra experiência no cinema, enquanto Jean Paul Belmondo, que é interpretado pelo Aubrey Dulling, parece aproveitar cada segundo dessa experiência. Para evitar, então, como eu disse, esse tom didático que poderia ser tão chato, tão cansativo, o Linklater ele quer te colocar, então, na prática, o que é a filmagem na rua, quais seriam os desafios, o que muda para o padrão tradicional de fazer um filme na França em 1959, ali com o pé já
para 1960 nesse cinema em transformação no campo das ideias, com uma influência da carreira do cinema quanto ao pensamento e à escrita, mas também na prática, pensando de certo modo até na repercussão, porque o produtor está preocupado com isso. O produtor, de certo modo, está preocupado com o retorno financeiro. A mudança de estilo e técnica é gigantesca e eu penso que o Linklater consegue fazer um bom intermédio até pela forma como esse filme é rodado em 4x3, na forma como ele usa o preto e branco e com um trabalho de design de produção que eu considero extraordinário. Isso envolve construção de figurinos também, mas os cenários, até pelo aproveitamento que existe nesse filme para material de arquivo que uma hora parece que você está em Cannes de 1959. E em outro momento, nas ruas, seria como um bastidor de acossado que entra nessa questão do tributo a um grande diretor, mas também que busca puxar por essas histórias que às vezes ficam para livros que acabam rodando apenas com parte da comunidade cinéfila. O ponto-chave do maior protagonismo do diretor, ele é desenvolvido naturalmente. E aí você consegue perceber também que todas as ideias do Godard, elas seriam diferentes de outros realizadores, né, do que estava sendo feito no cinema francês. Tem dois momentos desse filme que eu gostei demais, além das gravações, né? O primeiro momento é o encontro com Jean-Pierre Melville, que é um diretor que eu gosto muito, que eu trabalho no meio universitário, acadêmico com o Melville, mas o Melville ele nunca esteve diretamente associado à Nova Onda, mas era visto como um mentor informal dentre altos e baixos que ocorreram, mas existia por parte dos nomes da Nova Onda o reconhecimento da importância, por exemplo, de Bob, o jogador de 1956. A maneira como o Melville ele entra nesse filme, que com ações e algumas palavras marca que o seu ponto de vista de cinema era diferente do Godard, é muito boa, assim como o Bresson. O mesmo poderia ser aplicado para ele, e nós temos aqui uma cena maravilhosa do Bresson nos bastidores de Pickpocket, que é um dos grandes momentos desse filme. Tem algumas coisas quanto às atuações que eu não gostei tanto assim, às vezes nessa construção de uma caricatura do Godard que precisa caminhar também para uma comédia de situação pela maneira e pelo método utilizado em muitas filmagens. Então tem o trejeito do Godard, sempre o uso do cigarro, o seu óculos e os ensinamentos que ele passa também. Nisso o filme tem acertos e tem algumas coisas que reforçam essa caricatura que já não gostei tanto assim. Que independentemente de onde você vai mirar em Nova Onda, tem muita coisa para aprender sobre cinema, tem muita coisa para refletir sobre cinema. É um filme que eu quero muito assistir pela segunda vez por conta, né, desse encontro de vários nomes importantes, seja para a escrita, na carreira do cinema, para desenvolvimento de uma nova ideia de cinema francês, realizadores associados ao movimento, para não puxar apenas, né, por uma história cronológica de origem do que é a Nova Onda. Você vai ter concepções como, por exemplo, da influência do Rossellini. Então existe um encontro com o Rossellini, existe esse mentor informal que é o Melville até um determinado momento, mas que no contexto de 59 para 60 era de grande importância. Agora, o que me causou uma certa surpresa é que o ritmo desse longa era maravilhoso até que chega um momento que abruptamente parece que o Linklater precisa colocar o pé no acelerador, porque era muita coisa para pouco tempo restante. Quem sabe até pensando em facilitar a distribuição internacional desse filme, que, repito, é uma produção francesa também, né? Então existem questões que ficam muito mais, eu acho que vão ser muito mais aproveitadas pela cinefilia quanto a menções na pós-produção, especialmente na montagem de Acossado, do que necessariamente do que o Linklater está disposto a compartilhar. A melhor coisa possível é que o público conheça previamente Acossado antes de assistir ao filme, mas eu penso que na questão toda do jump cut, do porquê que ele é revolucionário para Acossado, você fica com uma ideia solta, nunca propriamente desenvolvida, assim como um epílogo que eu considero totalmente descartável. Nada a ver com o estilo desse filme. É um filme que ele não vai te apresentar os atores, ele vai te apresentar
os nomes do cinema francês, né? Quando ele vai colocar um crédito é para o nome do cinema francês que está em uma determinada cena, até que busca um epílogo que rompe totalmente com isso, que me deixou uma impressão final negativa, apesar de eu ter me divertido muito com esse filme, é que o epílogo não funciona mesmo. E aí todo o caráter de celebração do filme acaba se transformando no final para algo bem mais convencional e que acaba entrando em contradição com toda essa ideia justamente do didatismo que eu falei anteriormente. Então, para Nova Onda, nota 7. Torço que esse filme tenha uma boa distribuição, porque eu acho que isso pode impactar até mesmo no reconhecimento na temporada de prêmios. Tem até uma história curiosa que aconteceu hoje aqui em Cannes, que o Tarantino ele foi participar de uma sessão reservada, que geralmente o filme antes da estreia tem uma sessão reservada da produtora para convidados. Então ele participou da sessão da produtora para convidados e ele gostou tanto do filme, mas tanto do filme que ele fez questão de assistir na premiere também e puxou os aplausos. E eu penso que muitas pessoas que gostam do cinema francês vão querer assistir novamente, porque, como eu falei, em cada cantinho que você olha desse filme tem uma história do cinema francês acontecendo. Certo, pessoal? Lembrando que esse é mais um vídeo da cobertura do Festival de Cannes 2025. Estou trazendo as críticas para o canal e também tem conteúdo especial para membros, vlogs, análises também. Postei sobre Anrum do Fatih Akin, postei também sobre Dois Procuradores e em breve mais vídeos. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!